Essa palestra, na verdade, ela é um recorte de uma palestra bem mais ampla, né? Então a gente vai ter que passar assim rapidamente por alguns pontos que eu não vou poder entrar profundamente, mas é meio que requisito básico para a gente conseguir entender um pouco do que a gente vai apresentar nessa palestra, porque a gente vai já tentar chegar mais direto para a reforma protestante, né? Sem passar pela reforma, um pouco da história da educação no Velho Testamento, né? Desde o Éden, etc. Então, quero convidar vocês para a gente fazer uma oração. Podem ficar à vontade. Oremos. Grandioso Pai, magnífico Deus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse congresso maravilhoso, por essas pessoas que aqui estão e também as pessoas que vão poder assistir essa palestra. Senhor Deus, o Senhor sabe da relevância desse tema e como ele é tão vagamente compreendido em nossos dias. Pai, ajuda a gente a entender. Não temos capacidade de nós mesmos, mas precisamos que o Seu Espírito Santo venha impressionar a nossa mente aos pontos importantes e cruciais que falam diretamente ao nosso coração, à nossa vida e que podem trazer mudança não só para nós, mas para as outras pessoas. Por favor, venha estar conosco aqui. Me capacite a apresentar essa mensagem, que os meus erros e falhas não venham diminuir a força e a importância dessa mensagem. Assim nós rogamos e nós já agradecemos, porque o Senhor disse que aqueles que estivessem em 2 ou mais para buscar aprender mais de Ti, o Senhor ali estaria com eles. Então, Pai, obrigado. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem entrar. Então, vamos lá. Eu coloquei a citação logo no início para que a gente entenda a importância do tema que nós estamos falando, bem? Enfim, pode entrar, fique à vontade. Então eu queria que vocês prestassem atenção nessa citação aqui, para a gente entender como que o tema da educação ele é importante para nós. Porque eu mesmo, antes de entender e ter contato com o estudo sobre educação, eu não tinha noção da importância desse tema. Eu pensava, se eu não sou um aluno ou não quero ser um professor, ótimo, eu devo ficar estudando sobre essas coisas. Mas será que é só para esse nicho de pessoas? Ou ele abrange muito mais que isso? E a situação diz assim, agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Uma situação tanto quanto forte, né? Significa que depende do entendimento do que constitui a educação, da verdadeira ciência da educação. O fato de, às vezes, isso é uma questão de salvação. O fato de estar no céu ou não. Por quê? A gente vai entender um pouquinho mais o porquê disso. Agora eu não vou responder, a gente vai responder nessa palestra. Então, essa outra citação vai mostrar para a gente um pouco do conceito de educação. No livro Educação, de Ellen White, ela inicia o livro com essa citação aqui, né? De que nós temos uma ideia de educação tanto quanto não só acanhada, mas equivocada. A educação é muito mais do que a gente consegue imaginar. É muito mais do que só o preparo para essa vida presente aqui. E ela continua e diz assim, restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação, tal deve ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. E aqui ela faz o link entre educação e redenção. E mais para frente ela diz que educação e redenção são a mesma coisa. E não é de se admirar o porquê agora faz sentido a primeira citação que a gente leu. Porque a redenção é o quê? É a redenção do homem. É tirar o homem do pecado e trazer a glória de Deus na vida dele. Se isso não é feito, não há salvação. Porque é isso que Cristo veio fazer, é nos salvar do pecado. Então, dentro desse sentido, fica claro a razão da importância desse tema. E que se a gente não conseguir compreender isso, isso pode impactar fortemente a nossa vida. Então, a nossa vida é eterna, inclusive, né? Então, a gente
Um outro ponto que é importante entender nessa situação é a ligação que existe entre educação e religião. Essa ligação é inseparável. E quando a gente começa a estudar os relatos históricos, a gente vê que a educação e a religião sempre estiveram juntas. Elas são inseparáveis, elas fazem parte de um todo. E não só a verdadeira, que é para tirar o homem do pecado e trazer ele no plano original de Deus, mas a falsa educação, que é tirar e perverter o homem do plano original de Deus. E essa falsa educação e essa guerra, ela se desdobra desde o início, desde o Éden. Então eu fiz um resuminho aqui. Esse resuminho, em outra palestra, a gente vê de maneira muito mais ampla. Então, como eu disse, essa palestra, ela está sendo uma parte de uma grande palestra, né? Então eu tive que resumir só para a gente ter uma noção para onde a gente vai chegar. Então, o plano de Deus antes do pecado, né? E abro um parênteses aqui, a palestra da Silvia Martins, ela vai trabalhar mais com esses princípios da verdadeira educação. Então, depois, vocês não podem, não sei se ela está tendo agora, se ela teve antes, mas se for simultâneo, vocês podem pelo menos assistir depois, que um vai complementar a outra. Então, eu vou estar abordando tanto na questão dos princípios da verdadeira educação e mais no decorrer da história, né? E como eles se aplicam à nossa história e na vida real. Então, Deus tinha um plano antes do pecado, né? No plano educacional de Deus antes do pecado, ali com Adão e Eva no Éden, Deus era o grande educador. Ele era o grande professor. E ele é a fonte de todo o conhecimento que existe. Então, se tem um lugar que a gente deve aprender, é na fonte. É dali que sai. Ele é o grande ensinador. E ele se dispôs a ser esse grande ensinador. Adão e Eva eram com os seus filhos. E eram seus filhos. Então, ele vinha e ensinava para eles das coisas que ele tinha criado, das coisas espirituais e etc. Mas, então, em sua essência, o plano de Deus para a educação era uma educação familiar. E esse plano aí, acho que sabe o que aconteceu? Aconteceu o pecado. E aí Deus desenvolveu um plano após o pecado. E o plano após o pecado, ele continua com a ideia de uma educação familiar. Um sistema patriarcal onde os pais deveriam ter a responsabilidade de educar os filhos. E esse é o plano original de Deus. Só que a gente tem uma coisa que acontece. As pessoas foram se afastando do plano original de Deus e o paganismo foi entrando, eles foram se afastando de Deus. Até o ponto que os pais não tinham mais condição de educar os filhos. E a gente vê isso na nação de Israel, quando, por conta do tempo que eles ficaram no Egito, eles não mais tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Eles tinham perdido de vista o caráter de Deus. Então Deus teve que não só tirar eles do Egito e educá-los, mas eles não tinham condições de educar os filhos. E então foi estabelecido por Samuel a escola dos profetas, um novo sistema educacional que tinha o objetivo de trazer novamente, não em substituição, mas em cooperação com a educação familiar. Entenderam isso? Então, Deus estabelece através de Samuel a escola dos profetas. E na escola dos profetas, esses princípios são trazidos novamente. E a prosperidade que Israel teve no tempo de Davi e Salomão, aí a gente descreve, sendo a razão dessa prosperidade, a escola de profetas. Não foi as conquistas que Davi teve, e nem a sabedoria de Salomão que redundou nessa abundância e no momento de ouro de Israel. Na verdade, foi a educação que foi dada nas escolas dos profetas aos jovens que redundou nessa riqueza das nações. E a gente vai ver também como que a educação sempre tem um papel fundamental, se não essencial, ou melhor, determinante na história das nações. Depois da escola dos profetas, a gente vê um certo método de Deus na educação, na escolha dele para homens que ele usou de maneira especial para a sua obra. Então a gente começa ali, desde com Abraão, quando é chamado ele sair da casa dele, e aí a sua família, mais uma vez, o plano familiar, era uma grande casa e era uma grande educação, porque ele instruía seus filhos na justiça. A Bíblia diz assim, né? E ele era o amigo de Deus, ele aprendia de Deus e passava para a sua família. E a sua família, a sua casa, né, envolvendo todos, tinha mais de 1.000 pessoas. E aí a gente tem Moisés. Moisés, ele, desde pequeno, ele nasceu no Egito, ele estava naquele meio, e ele foi para a corte real. Porém, o que determinou Moisés ser o que ele foi,
que ele aprendeu na corte. Pelo contrário, foi o tempo que ele passou, os 12 anos que ele passou com Joquebede, a sua mãe, uma mulher de fé. A fé dela é demonstrada no modo como ela lidou quando o Estado estava querendo matar as crianças. Ela confiou o seu filho a Deus, aos cuidados de Deus. E Deus, em retribuição, deu ele de volta para ela. Mas Moisés, ele vai para a corte, e a capacidade dele de resistir às tentações, de, como Paulo ele fala depois, de resistir às facilidades do mundo, à riqueza e à glória da maior nação da terra, e abrir mão para se tornar um errante no deserto, foi por conta dessa fé, mas ele tinha muito que desaprender. É por isso que ele vai para o deserto. Não só ele foi fugindo, mas foi o plano de Deus que ele fosse para o deserto. Porque lá no deserto, ele passou aquele tempo de 40 anos no deserto desaprendendo o que ele tinha aprendido nas cortes egípcias. As influências da educação, do paganismo, da filosofia. E aí a gente fala, inclusive, ela vai fundo em dizer que até a arquitetura do Egito influenciava o caráter de Moisés. E ao ele viver no deserto, olhando as montanhas, olhando a natureza, as coisas que Deus fez, ele estava em união, em comunhão com Deus, e ele aprendia de Deus e da natureza. E esse foi o treinamento que Deus usou para que ele pudesse, então, ser encarregado da maior obra que o homem foi chamado a fazer, né? Até então. E aí a gente tem depois dele outros homens, vou popular aqui, senão a gente vai demorar muito. A gente tem Elias, que fez um trabalho tremendo. A gente tem João Batista, que não frequentou escolas comuns, mesmo sendo filho de um sacerdote. Ele frequentou o quê? A escola do deserto também. E na escola do deserto, ele não aprendeu dos eruditos, mas aprendeu de Deus. E isso foi o que capacitou ele para dar a mensagem que antevia a vinda do Salvador. E de Jesus é dito a mesma coisa, dito que os fariseus, quando viram Jesus fazendo as perguntas, como este sabe, não sendo letrado? Não que Jesus não sabia ler, mas que ele não tinha sido ensinado nas escolas dos rabis. E ele não foi para as escolas dos rabis. Por quê? Há uma parência aqui. Lembra que eu falei da escola dos profetas? Até aquele momento, as escolas dos profetas, elas, inclusive, quando a gente lê sobre Elias, né, e Eliseu, né, que eles estavam junto com o pessoal da escola dos profetas depois, inclusive eles procuraram a capa, procuraram Elias, né, muito tempo depois que ele tinha subido ao céu. Aqui foi o momento de ouro das escolas dos profetas, mas depois essas escolas também caíram em apostasia, obrigado. E durante o período intertestamentário, né, durante esse período ocorreu o período helenístico da Grécia, e aonde as influências gregas e pagãs entraram de novo em Israel e entraram nas escolas dos profetas. E as escolas dos rabis, mais tarde, no tempo de Jesus, eram essas escolas dos profetas. Elas se desenvolveram e se tornaram escolas dos rabis. Só que na época de Jesus e de João Batista, elas já estavam corrompidas por ideias gregas, ideias e filosofias pagãs. Então Jesus e nem João, eles não podiam ir para lá para serem capacitados para a obra que Deus tinha para eles fazer. Então Deus também ensinou o plano educacional para Jesus, foi esse, viver no campo, ser ensinado por sua mãe, uma educação familiar novamente. E isso capacitou ele de dar a mensagem e de que Jesus pudesse receber, ouvir a voz do Espírito Santo e aprender a ser o que ele foi. Então, Deus, sendo sábio, ele saberia o que era melhor para escolher para o seu filho. E ele escolheu esse tipo de educação, né? Então, aí a gente tem também Paulo, né? Paulo que foi treinado aos pés de Gamaliel. Mais tarde, quando ele se converte, ele vai para o deserto da Arábia. E mais uma vez um deserto é chamado. Por quê? Porque ele precisava se desfazer das ideias preconcebidas que ele tinha das suas filosofias e aprender de Deus. E ali ele aprende 3 anos na Arábia, e depois dali ele sai para ser o missionário que ele foi, o grande pregador que ele foi, e a gente tem todas essas cartas, tremendamente usado por Deus, mas também teve o preparo. Então, a gente vê que Deus, um caminho, né? Então, eu fui bem rápido, é um sumário bem rápido, tem bastante informação, tá? E aí a gente chega aqui, então, na conclusão do que aconteceu nesse período. Primeiro, a nação judaica foi colocada como uma luz para o mundo. Era o plano de Deus. Era para eles serem cabeça e não cauda. Era para eles
darem a mensagem que seriam ensinadores das nações, porque eles viviam em um plano superior, o plano espiritual. As outras nações não viviam nesse plano, viviam num plano terreno, um plano mundano, um plano físico e racional. Essa luz deveria brilhar por meio da educação, e os judeus deveriam ser professores de nações, das nações. A segunda coisa que aconteceu: a nação judaica perdeu a sua posição como líder na reforma educacional. Por que reforma educacional? Porque educação e redenção são a mesma coisa. E o povo escolhido de Deus deveria ser o povo que levaria a história, não só a história, deveria ser o meio pelo qual Deus redimiria o mundo. Esse era o plano original para Israel. E, consequentemente, em todos os outros particulares, porque se afastou do sistema puro de educação entregue aos seus pais e se misturou com os pagãos, especialmente com os gregos e os egípcios. E se a gente for estudar mais fundo, a gente vai ver muitos detalhes. Daniel foi um outro homem que a educação que ele teve também de sua mãe foi o que capacitou ele a ser o que ele foi em Babilônia e etc. E quando a gente vê que sempre que a parte da educação estava forte em Israel, a nação de Israel estava forte e fiel a Deus. Mas quando o conhecimento se perdia, o povo se corrompia. E a nação se afastava de Deus e ela caía em declínio, até que ela foi subjugada. E a gente tem esse triste relato da história. Então, um pouco agora sobre a educação pagã, né? Os antigos olhavam para o Egito como uma escola de sabedoria. A Grécia enviava para lá os seus ilustres filósofos e legisladores. Isso é importante, tanto os filósofos como os legisladores. Pitágoras, Platão, Licurgo, Solon, para completar os seus estudos. Por isso mesmo os gregos da antiguidade estavam acostumados a tomar emprestados a sua política e a aprendizagem dos egípcios. Então a educação que a gente tem na Grécia, ela origina, na verdade, no Egito. Os seus princípios, elas são princípios egípcios. Interessante, que a gente lembra de Moisés que teve que desaprender disso. Então, Grécia, ela absorve disso. A gente vê, por exemplo, em Atenas, em Esparta, a ideia de Esparta, do Estado soberano, ela pega essa ideia do Egito. Tão soberano que era capaz de decidir a vida ou a morte de um bebê recém-nascido, porque eles julgavam pela aparência física se ele viveria ou não. Essas ideias que formavam o governo das nações da Grécia, eles tinham bebido e eles tinham buscado isso lá no Egito. Então a formação das nações e dos governos está ligada com a educação. E através da educação que os princípios de governo são postergados, são passados adiante. Então a gente tem lá em Romanos, Paulo ele falando sobre Romanos 1, 18 a 25, né? Quando ele fala que indesculpáveis são vocês homens, né? Que negam a Deus. Eu vou parafrasear porque é bem longo, não vai dar tempo da gente ler, a gente já está bem atrasou lá a palestra. Mas por que vocês são indesculpáveis? Porque você vê os atributos de Deus na natureza. E ele vai descrevendo ali o que a gente muitas vezes atribui hoje aos ateus. E é interessante que quando a gente vai para Apocalipse, a gente tem Apocalipse 11, que fala sobre o espírito da besta que sobe do abismo, e ela tem duas características, né? Egito e Sodoma. E o Egito é o ateísmo. E é interessante que o paganismo, ele é ateísmo. A gente pensa, mas eles estão adorando Deus. Sim, mas a essência do ateísmo é você rejeitar o Deus verdadeiro. Porque todo ateu tem um outro Deus. Ele pode até negar que não tem. Mas essa é a essência, porque a essência deles está no paganismo. E o Egito, ele era ateu em sua essência. Ateu em sua essência. E essa mesma ideia, ideologia, a gente vê na Grécia. Tanto como Platão, por exemplo, que foi o maior pensador, vamos dizer assim, grego, que influenciou tanto a filosofia da Europa inteira e do Ocidente inteiro. A gente tem depois Alexandre o Grande, como eu disse, no período helenístico. O que Alexandre fez? Ele foi um grande conquistador. A gente tem lá, né, nas profecias de Daniel a velocidade como ele implantou. E uma coisa que Alexandre fez, mais do que guerrear, foi ensinar, não ensinar, né? Ele não ensinou, mas ele propagou a cultura helenística. Então ele helenizou, né, toda a região em que ele conquistou, fundando escolas, fundando escola de pensamento, etc. E é por isso que a gente tem o preparo para Roma, o caminho para Roma ele foi preparado por Alexandre. E Alexandre, por exemplo, ele fundou Alexandria, uma cidade que existia no Egito, do qual grandes dos pensadores, que a gente vai ver mais para frente,
do cristianismo, como Clemente, eles saíram dali, saíram de Alexandria e eles estavam cheios das ideias gregas e egípcias também, dessas filosofias. Roma reuniu seus braços e os elementos da cultura grega e ocidental, e à medida que o seu fim se aproximava, os disseminou livremente por todo o restante da Europa. Roma foi a disseminadora da cultura para o mundo moderno. Então, Roma teve esse papel educacional muito importante. Não do ponto de vista da verdadeira educação, mas da falsa educação. Bom, então, até aqui a gente já viu que a educação e a religião elas sempre estiveram ligadas. E que se verdadeira educação é igual à redenção, falsa educação é igual à perdição. E que os governos, eles têm a sua essência na educação das suas nações. E a expansão do governo também implica na expansão das filosofias, dos ensinos e da educação desses governos. E Satanás usou os grandes governos do mundo para espalhar esses grandes ensinos. E é por isso que a gente vê a história mundial no curso que ela foi. E a gente tem, o que a gente viu que, infelizmente, a nação de Israel falhou nesse propósito de ser o contraponto de luz no mundo de trevas. Então, aqui falando sobre os princípios que prepararam para a ascensão do papado, né? A gama de instrução transmitida por esses homens. Esses homens, ele lista ali vários dos grandes pais da igreja, né? Clemente, Orígenes, bom, tem vários outros aqui que eu não vou citar todos, né? Tem uma galera grande. Então ele vai falando aqui, a propósito, eu nem falei sobre esse livro, mas se você quer saber mais sobre isso, eu recomendo muito esse livro da Editora dos Pioneiros Adventistas, tem em português, né? Olha, é incrível, esse livro é tremendo, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. E quando vocês verem ali é porque a estação saiu de lado. Então, pois eles foram os primeiros a satisfazer uma necessidade profunda que muitos tinham, a falta de uma exposição científica da fé e de uma ciência cristã. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: na nação de Israel, a educação que Deus deu era uma educação baseada na fé. Ela não era baseada na razão. E eu não estou falando contra a razão, mas que o determinante dessa educação era a fé. E a igreja primitiva, ela cresce com base nesse tipo de educação, mas ela vai se corrompendo e o momento que a gente vê a mudança de rumo acontece com esses pais da igreja, onde eles começam a trocar a fé no que Deus diz pelo entendimento e explicação racional da palavra de Deus. E quando, ou seja, em outras palavras, qual foi a consequência disso? A consequência disso é o que a gente entende hoje como a alta crítica. É quando você estuda a Bíblia e aí você entende, não, mas espera aí, não é bem isso que quer dizer aqui. A gente tem que entender, e assim, existe uma linha tênue entre você pegar tudo como sendo literal e não estudar o contexto das coisas, que a gente vê muito frequentemente acontecendo, as pessoas isolando um contexto, isolando um texto para criar um pretexto. Mas o que eles estavam fazendo aqui é colocando a razão e a lógica acima da autoridade da palavra de Deus. E aí eles são os que introduzem. Oi? E do texto. O texto está falando A, mas no contexto, não sei o que, vira B. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, um lugar que é bem claro que é um entendimento literal, não, isso aqui é um texto poético, não é bem assim, ele está querendo dizer, e espiritualiza e muda o sentido da coisa. E a gente, então, ou seja, o filtro não é mais a palavra de Deus, o filtro é a razão dos estudiosos. E aí aí é onde começa a ter a ascensão de ecléricos, né, dos eclesiásticos. E aí as citações de eclesiásticos fundadores, elas têm mais peso ou peso quase igual à Bíblia. E assim começou a ser preparado o caminho para o papado. E aqui continua dizendo assim, este é talvez o melhor lugar para atribuir a mudança da fé para demonstrações científicas da verdade do universo. Aqui se estabelece o tempo, tanto que se pode assinalar com precisão da passagem da educação pela fé, à educação dos sentidos, do espiritual ao intelectual e ao físico. O fruto e a loucura absoluta da sabedoria dos sábios gregos e egípcios desse sistema intelectual são vistos, olha que interessante isso aqui, são vistos em seu estado maduro na idade das trevas.
Então, qual é o resultado dessas ideias que começaram a surgir? Idade das Trevas. Então, como eu falei, alguns princípios a gente vê sendo permeados depois da Igreja Primitiva, a ascensão da soberania papal, são a alta crítica, que é basicamente você tirar a palavra de Deus do lugar dela e começar a colocar a palavra de homens no lugar da palavra de Deus, e a troca da fé pela razão. A gente tem um misticismo sendo trazido, principalmente como Agostinho, por exemplo, e alguns outros, que exaltavam o elemento místico. Então, e é isso interessante, que é incoerente com a razão, e é incoerente, né? Mas são os elementos que foram se unindo para preparar o caminho para Roma. E a gente tem a escolástica, que é trazer o que os pais dizem, o que os grandes eruditos dizem como sendo algo de tão peso, ou peso igual, e na verdade, em consequência, foi o quê? Peso superior à palavra de Deus. E isso é a essência do papado. É uma doutrina católica que a tradição tem mais peso do que a palavra de Deus. Então, entre tradição e Bíblia, você fica com a tradição no ensino católico. E isso aqui é o que preparou esse caminho. E tudo isso foi a educação que lá no começo Moisés teve que se desfazer dela, porque ela vinha lá do Egito. Então, a troca da fé pela especulação, né, que é exatamente você começar a especular que o texto diz e não aceitar pela fé de que se Deus disse, assim o é. Então a gente chega no período da reforma, finalmente chegamos, né? Então a gente tem reforma protestante acontecendo. Claro que a reforma ela não começa só com Lutero, né? A gente tem outros reformadores antes, a gente tem Wycliffe, a gente tem a gente tem alguns antes de Wycliffe, né? A gente tem Hus também depois, a gente tem Jerônimo, etc. E aí chega em Lutero. Mas Lutero e Melanchthon foram os que tiveram a grande sacada na parte da educação e foram os que fizeram a grande mudança na história do mundo. Então, olha só que Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XV, século XVI, entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Porque eles tiveram essa sacada de, peraí, educação e religião, elas andam juntas. Não adianta a gente querer mudar os dogmas e lutar contra esses dogmas e doutrinas que são errados se a gente não mudar o sistema educacional do nosso país. A gente nunca vai se libertar do jugo romano, nunca vai se libertar do jugo, qual é a palavra? Sistema monárquico, se a gente não mudar a educação. Então o que eles fizeram? Né? Melanchthon disse, negligenciar os jovens em nossas escolas é como retirar a primavera dentre as estações do ano. Se você te retirar a primavera, acabou tudo, não tem multiplicação das coisas. Os que permitem que as escolas entrem em declínio estão de fato tirando a primavera do ciclo anual. E Melanchthon diz, a causa da verdadeira educação é a causa de Deus. Os reformadores estabeleceram um sistema de escolas cristãs que tornaram as crianças verdadeiramente protestantes. E essa maravilhosa revolução na educação e na religião foi completada em uma geração, no breve espaço da vida de um homem. E quais são os princípios que envolveram essa reforma que eles fizeram? Bom, alguns dos princípios, né? Primeiro, o que o protestantismo ele mudou e ele fez na educação? Então, tendo como guia as escrituras e a sua consciência. Então, lembra que Martinho Lutero ele fala na Dieta de Worms, quando ele está diante dos príncipes, ele fala assim, perigoso é um cristão, ele encerra, na verdade, seu discurso, né? Perigoso é um cristão falar contra a sua consciência, que Deus me ajude, ele fala. E perigoso é, porque ele começa a pregar sobre a consciência que nós devemos seguir, e não os clérigos, e não o que a igreja diz, mas o que Deus pode falar a cada um de nós. Porque ele se dispôs, através de Cristo Jesus, a falar a cada um de nós, a ensinar a cada um de nós. Isso é o sacerdócio de todos os santos. E aí eles trazem de volta a liberdade como sendo um tema fundamental. Então, continuando aqui. As escrituras, que antes não eram lidas, eram os autores, tanto gregos como clérigos, que eram lidos e estudados. A palavra de Deus, na época de Lutero, era acorrentada e escondida. Então, a Bíblia passa a ter o ponto principal na educação. A consciência como a guia. Todo homem é elevado à liberdade e à dignidade de ordenar a sua própria vida religiosa. Então, o homem, ele começa a ter o ponto fundamental. Você é responsável pelo seu destino, pela sua vida e pela sua educação. Você é responsável. A responsabilidade volta para as pessoas, volta para o homem. O sentimento de responsabilidade individual é despertado, o espírito de investigação incentivado.
a inteligência se torna uma necessidade. Interessante isso. É um sistema educacional que tende a inspirar e a brotar a inteligência. Porque o antigo não era assim. O antigo era a reproduzir um padrão de comportamento. A Bíblia deve ser estudada, professores devem ser providenciados, as escolas devem ser estabelecidas. O protestantismo se torna a mãe da educação popular. E aqui, eu quero só terminar esse último ponto dessa frase, por quê? Porque foi a partir do protestantismo que a educação popular, ou a educação pública, começou a existir. E aí muitos pegam no pé do protestantismo, principalmente os católicos, e eles falam, então foram os protestantes que desenvolveram um sistema compulsório, obrigatório de educação, que hoje é usado pela besta do abismo, né? Ideologias e ditaduras para moldar a mente das pessoas, para mudar a mente das massas. Só que, primeiro, não foi eles que começaram, né? O ensino obrigatório começou bem depois, já lá no século XIX, em 1800 e pouco, com a reforma educacional da Prússia, foi bem depois, eles não foram responsáveis por isso. E segunda coisa, quem que tinha dinheiro para fazer escola naquela época? O povo não tinha dinheiro, eram camponeses, sistema feudal. Lembra como que era a lei feudal? A gente estuda isso no ensino médio. Eles não tinham dinheiro para nada, eles não tinham direito a nada. Então agora você vê um novo sistema, uma nova ideia de que você tem liberdade, de que você é responsável pela sua vida, de que o trabalho é virtuoso e de que você deve desenvolver a sua inteligência, você tem que usar a sua mente. E agora cada cidadão da nação tem que aprender a ler. E preferencialmente ele tem que ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. Porque antes ela era escondida, e não só escondida, era perseguida. Mas agora ela vai ser exaltada. E a gente tem a palavra de Deus sendo exaltada. E ele continua dizendo, né? O cristianismo ele não afasta o homem das vocações e relações comuns da vida. Ele faz dele um mordomo de Deus no mundo e exalta o trabalho diário no lar. Na sala de aula, na oficina, na fazenda, ao nível de um serviço divino. Você entendeu isso aqui? Ou seja, ele pega a sua vida comum e ele mostra como você pode fazer algo divino na sua vida comum. Exalta as coisas práticas da vida. A vida começa a brilhar. Ele tira... Antes eles tinham... o misticismo era o que envolvia tudo. Mas agora eles não têm mais os olhos do misticismo, eles começam a ter os olhos da vida prática. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? A vida do meu irmão, a vida do meu próximo. E aí eles continuam. A visão protestante restaura a natureza como objeto de investigação e os seus direitos. Todo o círculo do conhecimento, tudo que é edificante, tudo que prepara para uma vida útil é considerado honrado. As escolas primárias e secundárias são incentivadas. Os melhores métodos de instrução baseados no estudo da natureza do homem, e não nos interesses da igreja são buscados. O protestantismo é amigo da aprendizagem universal. Por quê? Até aquele momento, como eu falei, não falei isso, né? Até aquele momento, quem que tinha acesso à educação? O clero. O clero, exatamente. E os homens do clero. Algumas mulheres tinham educação, mas se fossem de nobreza. O povo comum não tinha não só acesso à educação normal, eles sabiam nada. Então agora, eles mudam para quê? Agora, na verdade, todo cidadão ele vai ter acesso à educação. Homens e mulheres. E isso é muito revolucionário. Você não tem noção de quanto isso é revolucionário na época deles. E essa é a ideia do ensino universal. Todos têm que ter a habilidade de entender, de compreender e julgar por si mesmos. Qual foi o resultado disso? Acho que não vai dar tempo de eu ler o apelo que Lutero ele faz aos príncipes, né? E ele faz um apelo, eu vou só dizer aqui, sobre a necessidade da atenção que deveria ser dada a fazer em escolas, a darem atenção para as crianças, de que as crianças precisam ser educadas, de que nelas existe o futuro da nação, e de que isso é o mais nobre dever cristão. Então, para estar em coerência com a fé que eles tinham que dar atenção para o sistema de educação. E é por isso que na Alemanha, a gente tem o que aconteceu, como a gente viu no período da vida de homem, em 40 anos, a Alemanha mudou radicalmente. E qual foram os efeitos disso? Os efeitos disso a gente vê mais adiante. Em 1600, a gente tem o surgimento da ciência moderna. E quando você estuda os grandes cientistas, como, por exemplo, Isaac Newton, todos eles eram reformadores, sem exceção. Eles eram reformadores por quê? Porque foi a reforma protestante que preparou esse caminho para o desenvolvimento da inteligência, do estudo da natureza. O que a gente ouve
geralmente, é que quem fez isso foi o iluminismo. Sabe que isso é uma história errada que contaram pra gente? Não foi o iluminismo que fez isso. O iluminismo não foi o que trouxe esse desenvolvimento. Ele simplesmente exclui a história da Reforma Protestante. O que possibilitou o grande desenvolvimento que o mundo teve, depois em adiante, a ascensão do capitalismo, a ascensão da Reforma Industrial, que mudou o mundo para ser o que ele é hoje, foi a Reforma Protestante. É o que Deus levantou. É o conhecimento que Deus trouxe para a gente. Foi isso que nos Estados Unidos fez ele ser a nação que era. Exatamente. Os princípios de protestantismo e republicanismo, eles andam juntos, porque republicanismo, deixa eu abrir um parênteses rápido, eu não ia nem falar disso aqui, mas acho que é importante. Republicanismo, ele é bem diferente de democracia. Democracia, ela não visa a liberdade individual. O republicanismo visa a liberdade individual. O que a gente precisa como governo é um governo republicano. E por isso que os Estados Unidos ele surge como uma nação diferenciada, como a primeira república depois de Roma, né? Porque ela tem, não é só uma república, mas ela é uma república pagã. Você tem França, que surgiu como uma república pagã, só que nela a gente não tem individualidade. A gente não tem essa diferença, né? Mas os Estados Unidos ele surge como uma república pagã e na profecia diz que ele era a aparência de um cordeiro, porque em todos os sentidos ele tinha os princípios bíblicos. A nação americana, ela é o que é e foi o que foi por conta desses princípios. Ou seja, como em Israel, quando a educação verdadeira ela é trazida, a nação é exaltada. Mas quando a falsa educação é introduzida, o resultado, idade das trevas. Agora, qual que foi a resposta ao protestantismo? A contra-reforma. Então, o papado, vendo que ele estava perdendo o espaço, ele faz a contra-reforma. A contra-reforma tem o seu ápice ali, né? Logo, ápice não, né? Mas ela surge após o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o concílio mais longo da Igreja Católica, durando 21 anos. O Concílio de Trento tem assim, coisas bem importantes que aconteceram lá. Não só uma grande reestruturação da Igreja Católica, a maneira como que eles viram, revisão doutrinária, várias coisas, o surgimento dos seminários que antes não existiam, e agora eles passaram a ter um treinamento bem organizado e sistematizado dos padres, etc. Mas foi a educação teve um papel fundamental e principal no Concílio de Trento. E logo no Concílio de Trento a gente tem como resultado dele, né, a ordem dos jesuítas com a incumbência de ser a ponta de lança da Igreja Católica na área da educação. A ordem dos jesuítas, e agora essa é uma citação do grande conflito, preste atenção. Talvez você já leu e passou batido, mas talvez agora essa citação vai ter um novo sentido para você. A ordem dos jesuítas tinha como missão especial combater a reforma. Qual era a missão de vida deles? Combater a reforma. Como meio mais eficaz de deter o progresso do protestantismo, essa ordem visou controlar a educação. Ela desenvolveu uma imensa atividade educativa em países protestantes. De preferência em países protestantes. Uma rede educativa. Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por terríveis adversários. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças. Esse é o Concílio de Trento. Esperando ultimar a sua destruição. Nesse tempo foram criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separado de laços terrestres e interesses humanos, acessíveis exigências e afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além da própria ordem, e nenhum dever a não ser estender o seu poderio. Que feroz inimigo surgiu ali. Eu não vou ler toda a parte aqui, eu vou pular aqui para baixo já. Essa aqui é uma parte do juramento que está no grande conflito dos jesuítas, que é de arrepiar o cabelo da cabeça. Mas fala aqui no final, que, olha só isso aqui. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres, e escolas para o povo comum. E os filhos dos pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Então, o que a Reforma Protestante fez, agora eles começaram a fazer. Só que com outros intentos. E as suas escolas alcançaram grande reputação. Mais do que qualquer outra agência, ela trouxe obstáculos ao progresso da reforma. E ainda conseguiu reconquistar territórios antes conquistados pelo protestantismo. Ela trabalhou principalmente por meio de suas escolas, as quais estabeleceu e controlou em grande número. Cada membro da ordem tornou-se um professor competente e prático. Então eles não tinham só o objetivo de educar o povo comum, mas os nobres e as elites. Eles também tinham o objetivo de assumir as posições de governo. Tudo isso para quê? Porque educação, governo,
elas andam junto. Educação e religião e governo andam junto. E quando eles tiveram essa sacada, isso aqui é só da ordem dos jesuítas, né? Existem várias outras igrejas católicas, outras escolas, né? Etc. Mas isso aqui, será que eles foram bem-sucedidos na obra deles? Será que eles foram bem-sucedidos em contrapor o que a Reforma fez? Sim ou não? Sim, com certeza sim. E a gente... Exatamente. E a gente vê hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos é o resultado desse trabalho aqui. Não vai dar tempo de a gente falar de todos os detalhes, principalmente o que se aplica aos dias de hoje. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que vai fazer com que os Estados Unidos passassem a ser uma nação que antes honrasse os princípios bíblicos para, como diz no Grande Conflito, rejeitar os princípios de sua Constituição. E essa Constituição, ela fala de liberdade religiosa e liberdade de consciência. Ela vai rejeitar esses dois princípios protestantes. É a educação que fez esse papel. Então a gente tem aqui um pouco do apanhado que a gente estudou. Então a ideia do conhecimento, a nação mais antiga, né, nessa área, o Egito teve esse papel fundamental. Dele, a gente teve a Grécia que bebeu do Egito. Aí depois da Grécia a gente teve Roma, né, difundiu tudo isso, Roma papal, e aí as grandes universidades, principalmente na França, que também beberam, e a gente tem todo o período da Renascença e trazer de volta os clássicos gregos. Então, a educação da Europa, né, depois da Reforma Protestante, que infelizmente foi suplantada pela Contra-Reforma, elas também beberam da mesma fonte. E aí Cambridge, que está na Inglaterra, se tornou um país protestante, porém protestante apenas em aparência, porque a igreja anglicana ela é uma igreja católica em essência. E as suas escolas continuaram tendo essência católica. E nos Estados Unidos a gente tem agora a nova nação surgindo, né? Os fugidos da terra e da perseguição. Os puritanos que formaram a nação americana, eles não se atentaram para a questão da educação. Eles não prestaram atenção na ligação que a educação tinha com religião. E aí quando Harvard, uma das primeiras universidades, e Yale e outras são fundadas, elas são fundadas segundo o padrão de Cambridge das universidades inglesas, Oxford, etc. Bom, a gente vai ter que falar algumas coisas por conta do tempo, pessoal. A gente vai falar um pouco mais sobre os princípios dos ensinos jesuítas. Eu tenho que ir mais rápido nessa parte. Mas, basicamente, os jesuítas, uma das coisas que eles fazem é enfatizar bastante a memória, restringir o livre pensamento. Isso é o estudo que a gente tem na maior parte das escolas. Então, você não tem a liberdade de discordar abertamente, é restringido. Você vai falar quando for permitido você falar, da maneira como é devida a você, à disposição das escolas. E tem muita coisa que envolve a questão do princípio jesuíta. Qual era o objetivo? Era contrapor os princípios protestantes, ou seja, destruir a liberdade de pensamento, destruir a individualidade e fazer com que os jovens se tornassem não pensadores, mas reprodutores das ideias. Tá? Então vamos lá. Augusto Cury, ele fala algo bem interessante aqui. Tem algumas coisas que eu discordo dele, mas nesse livro da análise, a série que ele faz da análise da inteligência difícil é bem interessante. Ele fala nesse livro do Mestre dos Mestres, falando sobre Jesus e o método de ensino de Cristo, né? Ele fala um pouquinho sobre a educação do nosso tempo. Ele diz aqui, ó, um dos maiores erros educacionais da escola clássica é não ter como método fundamental preparar os alunos para viver na sua existência. A melhor escola clássica é aquela que constrói uma ponte sólida para com a escola da vida, ou seja, não ser prático. E a gente viu que o princípio do protestantismo era uma educação prática, para a vida, para as coisas diárias. Eles incorporam o conhecimento, mas raramente se tornam engenheiros de ideias. Tornam-se profissionais, mas poucos conhecem a cidadania e expandem a consciência crítica. Na escola da existência, a velhice não significa maturidade, os títulos acadêmicos não significam sabedoria, e o sucesso profissional não significa sucesso no prazer de viver. Nela, os parâmetros são bem mais complexos. Então, como eu falei, uma das coisas que os jesuítas faziam também era enfatizar a competição. E aqui falando, os jesuítas não visavam o desenvolvimento de todas as faculdades dos alunos, mas apenas as capacidades receptivas e reprodutivas. Originalidade e independência de espírito. O amor da verdade em si, ou seja, fazer algo porque é certo, e somente por isso. Fazer porque é certo, não porque eu vou ganhar, não porque vão me pagar bem, não, vou fazer porque é certo. A capacidade de repetir e formular juízos corretos não foram simplesmente negligenciados, falando do ensino jesuíta, mas de fato suprimidos pelo sistema jesuíta. Ou seja, era do objetivo deles destruir isso em toda parte, na pessoa dos professores jesuítas.
editores, funcionários públicos. Ela possui pessoas trabalhando com o objetivo de mudar o sentimento público, alcançar as posições governamentais de importância e controle, e acima de tudo, por meio desses professores, obter o controle das mentes e crianças protestantes. Ela valoriza e utiliza este princípio perene. Olha isso aqui. É o princípio bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Os católicos dizem: deixe-nos ensinar uma criança até os 12 anos, e ela sempre permanecerá católica. E pode ser que a criança com certeza pode ser que ela vai se converter. Mas sabe qual é o risco? É o risco dela manter os princípios da vida cristã. Porque existem muitos cristãos, muitos adventistas que não vão ser salvos. Por quê? Porque eles têm uma aparência, uma profissão de fé. Eles vivem como adventistas, mas eles não absorveram Cristo em seu coração. Eles não retiveram os princípios cristãos do coração. A obra da redenção não foi feita na vida deles. Isso aqui que é a parte assustadora. Então, a gente viu bem rapidamente o que aconteceu na Reforma e na Contra-Reforma. As igrejas protestantes, elas tinham de cumprir e terminar a missão que Deus levantou elas. Deus foi levantando várias reformas, várias verdades foram sendo trazidas de novo à tona, e aí Deus tinha a mensagem para o fim, que era a mensagem das 3 mensagens éticas que deviam ser pregadas. As igrejas protestantes tinham esse dever. Então, o grande conflito diz assim: conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. Os reformadores ingleses, conquanto enunciassem as doutrinas do romanismo, retiveram muitas de suas formas. E aí que a gente tem a consequência disso. As denominações protestantes não estavam em condições de dar a mensagem do terceiro anjo. A única mensagem que Deus levantou para ser proclamada no mundo, eles não estavam prontos. Por quê? Que constitui advertência contra a besta e a sua imagem. E isso porque estavam apegados às doutrinas e aos princípios educacionais que, em sua essência, formam a besta e a sua imagem. Como que eles vão pregar uma mensagem? Como que eles vão ter capacidade de entender? Se eles têm dentro do coração deles, da mente deles, próprios princípios que formam a besta e a sua imagem. Vocês conseguem entender com facilidade esse assunto? Então, como eu já tinha falado, eu ia falar de Harvard e outras universidades, que quando foram criadas, as universidades dos protestantes, elas tinham esses princípios. E abre parênteses aqui rapidamente. Algo para você pensar no que a gente falou do Egito. Harvard, sabe qual foi o primeiro curso e a razão de ela existir? Teologia. Ela começa como uma faculdade, né? Ela não tinha vários cursos. O primeiro curso é teológico. Era uma faculdade religiosa. E Yale foi a mesma coisa. A Universidade da Virgínia foi a mesma coisa. Tem uma Bíblia e tudo. Exatamente. Agora eu pergunto para você. Será que a religião ou a Bíblia tem lugar nessas universidades hoje? Não? Elas estão completamente secularizadas? Sim. Inclusive as nossas aqui no Brasil, etc. Por quê? Porque os mesmos elementos do Egito, da Grécia e Roma estavam nessas universidades. E ainda que elas começassem com esse propósito, o resultado inevitável é esse. E você vê hoje a Europa, o ateísmo é muito abundante na Europa, principalmente nos países que mais forte foi a reforma protestante. Por quê? Porque eles falharam nesse ponto. Olha como que é sutil e a gente não enxerga. Então, Finney, ele era... Isso aqui, Ellen White cita Finney, que foi um dos príncipes, foi um dos diretores de Oberlin. Ele fala assim: as igrejas em geral estão se degenerando lamentavelmente. Elas têm se afastado muito do Senhor e ele tem se retirado delas. Olha que interessante isso aqui. Isso durante a reforma protestante, durante o momento antes do alto clamor. Então a gente tem Oberlin. Oberlin, olha, interessante. Em 1830, o que acontece? Isso, história adventista. O que acontece em 1830 pra gente? Alguém sabe? Bom, a gente tem a proclamação. Miller começa a pregar a primeira e a segunda mensagem angélica em 1830. Deus começa a levantar essa mensagem em 1830. 1832. 1833, desculpa. Oberlin é fundada. Oberlin foi a universidade que ela absorveu, e desde a fundação dela, aqueles que fundaram tiveram essa sacada da questão da educação. Eles estavam abertos para os princípios que Deus tinha dado de verdadeira educação. E eles fundaram o Oberlin dentro desses princípios. E várias das reformas que a gente vai ver agora aconteceram lá são as reformas que precisavam acontecer para se desfazer dos princípios jesuítas de ensino em ser protestante em sua essência e preparar um povo para dar a mensagem. Então,
ela teve essas reformas assim, bem resumida e bem rápido. A história é bem legal, mas não dá pra gente contar tudo. Então, primeiro lugar da Bíblia, né? Lembra que a gente falou que o começo do papado foi tirando a Bíblia do lugar? Eles começam colocando a Bíblia no lugar que ela deveria estar. Os clássicos seculares e antigos e modernos. Então, os clássicos são tirados e agora eles substituem pelos clássicos bíblicos e hebraicos. Cursos eletivos de estudo e conferição de agora, para você fazer por exemplo, uma profissão, você não necessariamente tem que passar por um curso pronto. Você vai escolher as matérias que você vai usar, porque você vai ter na sua grade curricular só aquilo que é útil para você. É você que decide, não é alguém que vai decidir o que você tem que passar horas sentado estudando algo que você não vai nunca usar na sua vida. E isso também no ensino fundamental, né? Reformas no título, na conferição dos títulos, reformas da alimentação, a localização da escola, a maneira, a arquitetura dos edifícios, o treinamento dos missionários de sustento próprio, treinamento prático, trabalho manual, com nível intelectual, substituição dos esportes pelo trabalho manual e um espírito de liberdade. Vou só resumir aqui então para vocês, né? Então, isso aqui é um pouco das citações do livro da história de Oberlin, falando sobre essas reformas, né? E falando, por exemplo, eu gosto dessa última aqui, falando sobre o sentimento democrático, o espírito de igualdade, a ausência das classes e castas baseada na mera distinção artificial, que é quase tão marcante na instituição como na vida das pessoas que moravam e trabalhavam lá. Por quê? Porque agora tanto o aluno que é rico como o pobre vão trabalhar junto. E eles vão aprender que o trabalho é virtuoso, não importa quão simples seja esse trabalho. Isso vai desenvolver o caráter, porque o objetivo deles era o desenvolvimento do caráter. Bom, aqui ele fala sobre a questão das honrarias, ou seja, o que eles fizeram, por exemplo, as avaliações, elas não eram mais, a nota não era divulgada para as pessoas, só o professor sabia as notas. E ele trabalhava com cada aluno de maneira individual, porque cada um é diferente, cada um precisa de uma atenção diferenciada. A satisfação egoísta dos sentidos, o orgulho e a ambição, o amor ao vestuário e a ostentação, o amor ao aplauso e à lisonja, e a disputa por elevadas retribuições e honras, bem como a recompensa pelo bom desempenho escolar. Tudo isso deveria ser desencorajado em nossas escolas, que é testemunho celeste. É para nossas escolas adventistas. Isso deveria ser desconsiderado e rejeitado por nós. Então, a questão do trabalho. Olha isso aqui, rapidamente. Olha a reforma de saúde que eles tiveram em 1832. Olha isso aqui. Esse aqui é de arrepiar os cabelos. Olha aqui, Graham, ele falando para a universidade, ele escreve assim, dizendo, Graham é uma marca bem conhecida nos Estados Unidos, tem um monte de bolachinha e tal, ele foi o inventor da farinha Graham, etc. Ele fala assim, o pão deveria ser feito com farinha de trigo não peneirado, trigo integral. Ou seja, em seu estado natural. O bom creme deve ser usado como manteiga, embora o leite e mel sejam um pouco melhores. Seria melhor pôr da mesa a carne e o peixe em todas as formas. Nenhuma gordura ou molho de carne deve ser provado em quaisquer alimentos líquidos com sopas e caldos. As massas de confeitaria são uma abominação, como bolos nos quais a gordura e a manteiga são usados. O pão a consumir deve ter pelo menos 12 horas ou 24 horas são melhores, saindo do forno, por causa da fermentação, né? E quanto aos condimentos, pimenta, mostarda, óleo, vinagre, etc., e estimulantes como chá e café devem ser limitados de qualquer modo como inimigos mortais da saúde. Você já pensou em algum lugar? Sabia que 30 anos depois disso, Deus dá essa mesma luz a Ellen White? Isso não é um pouco assustador de ver que eles tinham essa mensagem antes da gente? Sim, eles tinham essa mensagem bem antes da gente. Completa como nós tínhamos. Por quê? Porque Deus estava preparando os protestantes para dar a mensagem que eles falharam em dar. Guilherme Miller, ele pregou lá em 1843. Eles aceitaram a mensagem da proclamação da vinda, da volta de Jesus, e eles começaram a pregar essa mensagem. Tremendamente. Só que as igrejas, elas rejeitaram isso, e as outras universidades que tinham sido levantadas pelas igrejas também começaram a voltar atrás dos seus princípios educacionais. E começaram a voltar ao método clássico de ensino. E passar do tempo até Oberlin voltou a esse mesmo método, né? Então só aqui falando sobre Guilherme Miller, que foi um grande homem e ele também não frequentou as escolas do seu tempo. Ele foi um autodidata, ele foi ensinado em casa. Então olha isso aqui. Então essas últimas citações a gente vai ler e a gente está encerrando. As denominações protestantes apegaram-se ao sistema educacional emprestado do papado, que os tornou inaptos a receber ou a dar a mensagem.
Por isso foi-lhes impossível preparar homens para proclamar. É importante que os jovens adventistas do sétimo dia estudem seriamente as causas do declínio espiritual dessas igrejas ocorrido em 1844, para não repetirmos a sua história e cairmos fora do alcance do Espírito de Deus, perdendo assim o nosso lugar no reino. Se como adventistas do sétimo dia quisermos ser bem-sucedidos, onde essas iluminações fracassaram, precisamos ter um sistema de educação que repudie os princípios que, por sua própria natureza, desenvolvem a besta e a sua imagem. Antes de 1844, Deus estava se empenhando em fazer pelas dominações protestantes o que ele agora está tentando fazer pelos adventistas do sétimo dia. A reforma educacional que aconteceu antes do clamor da meia-noite provou-se um fracasso. Por quê? Porque eles não aceitaram a reforma. Mas aqueles que hão de participar do alto clamor precisam ter êxito na reforma educacional. Sabia que a igreja adventista não era para existir? Vou botar aqui. Não era para a gente existir como um povo, se eles tivessem feito o papel deles. Mas porque eles falharam, foi necessário que Deus levantasse um novo povo, para que essas reformas que eles falharam em fazer, nós fizéssemos. E essa história é muito forte. Vocês veem como sério esse assunto? Como que muitas vezes a gente rejeita ou trata ele de maneira leviana? E a gente precisa pensar, será que a gente está tendo esses princípios na nossa vida e como um povo? Na nossa próxima palestra, a gente vai estudar a história adventista. E a gente vai ver como que Deus trouxe esses princípios de reforma e Ele mostrou para a gente qual é o plano educacional e como ele se desdobrou na nossa história e qual é a nossa situação hoje.